E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente continua a análise dos novos animes, da nova temporada. E hoje a gente vai falar sobre um dos animes que me pediram dois animes em específicos que eu já fiz um ontem. Que se você não viu, você pode clicar em algum link aqui no card, provavelmente para assistir o vídeo de Kanata no Astra, que é um dos animes que eu mais gostei, que eu mais me empolguei nessa temporada. E hoje a gente vai falar sobre Mao-sama Returai. O que você já precisa saber sobre Mao-sama Returai é que ele é um isekai bem genérico, não tem nada de especial nesse anime. A gente começa conhecendo o Ono Akira, que é um rapaz aí de meia idade, que ele aparentemente é um trabalhador comum, mas que ele faz parte da gerência de um jogo online. Em um determinado momento, quando ele acaba logando nesse jogo com o personagem de Demon Lord, ele se vê dentro do jogo. E daqui pra frente a gente tem tudo de padrão em que a gente vê em qualquer outro isekai de games, qualquer outro isekai desse jeito. Ele de repente percebe que está preso no corpo do personagem do jogo e ele começa a tentar descobrir o que aconteceu, ele começa a tentar interagir com o jogo, inclusive acessar o seu menu de administrador, e ele acaba se deparando com uma menina que está fugindo de um demônio. E ele facilmente derrota esse demônio e acaba salvando a menininha. Essa menina então explica pra ele o que tá acontecendo ali. Ela vive em uma aldeia e lá ela faz um trabalho que ninguém gosta de fazer, um trabalho muito sujo, e ela tem que limpar a água e recolher o lixo das pessoas. E por causa disso, porque todo mundo acha ela imunda, ela suja, ela acabou sendo escolhida como sacrifício para aquele demônio, para aquele monstro que estava perseguindo ela na floresta, de quem ele salvou ela. Enquanto isso, o Lorde Demônio, né, o Akira, ele começa a perceber que ele está vivendo no mundo do jogo e ele sabe agora basicamente o que ele precisa fazer para adquirir coisas como conseguir mais habilidades para subir de nível e conseguir outras habilidades e tudo mais. Ele precisa enfrentar outros monstros e outras práticas. Então ele pede ajuda à menina, a Aku, que se identificou como Aku, para levar ele ao templo onde o monstro estava aprisionado, e é uma espécie de templo dos desejos. Lá uma entidade aparentemente muito poderosa diz que esse vai ser o último desejo dela. Ele pede para voltar para o mundo que ele vivia, só que ela diz que ela não pode realizar esse desejo, porque esse desejo iria acabar anulando um outro. Porque ela conta pra ele que algumas pessoas foram até aquele templo pra pedir pela vinda do Lorde Demônio, e o monstro que estava fugindo na floresta é também um demônio nobre muito poderoso, que na real ele conseguiu quebrar o lacre que continha ele no templo apenas com o poder dele. E quando ele soube que tinham pessoas querendo invocar o Lorde Demônio de volta, ele foi até lá então e matou todas elas. A entidade então diz que não pode realizar esse desejo dele, mas ela meio que pra compensar dá a ele um anel que ele não entende, que ele também não quer, porque ele parece que não quer criar mais vínculos com aquele mundo. Depois de dar esse anel pra ele contra a vontade, ela acaba se desfazendo em pó e conta que isso acontece porque ela já realizou muitos desejos e o tempo dela acabou. A Aku ainda explica pro Lorde Demônio que o reino, as autoridades do reino, eles não fazem nada para ajudar a aldeia, porque é uma aldeia que fica muito retirada. Então lá o demônio que busca um sacrifício nas aldeias sempre, ele consegue tudo que ele tem, e a Aku tinha sido sacrificada dessa vez. Ele então pede para a menina guiar ele até a cidade, e ela quer ir junto. Ele aceita, ele não se importa, e a menina está disposta a ir junto. E esse é o momento em que ela acaba contando a história dela na aldeia, e porque ninguém nunca queria ficar perto dela. No momento em que ele oferece para carregar ela porque ela tá com a perna machucada, ela explica que porque ela fazia um trabalho muito sujo, as pessoas diziam que encostar nelas ia ficar sujas, imundas. Cara, a história da Aku é uma história bem triste realmente, e ela na real vive essa vida em meio à sujeira e sendo chacotas, e sofrendo nas mãos de toda a aldeia durante a vida inteira. Tanto que ela pede para eles passarem na aldeia para ela pegar alguns poucos pertences dela antes de continuarem a viagem, e chegando lá, ela é ameaçada por um grupo de valentões. O Lorde Demônio, então, ao ver isso, ele começa uma luta interna em que o que se manifesta é aquele anel dele. Aparentemente existe uma alma demoníaca aí
que meio que quer expurgar as pessoas, e naquele anel quem fala por ele é um demônio que já expurgou infinitas pessoas, mais de 400 pessoas no mundo. Só que quem luta contra isso é a própria alma dele, é o próprio Akira, o homem que entrou no jogo, o homem que desenvolveu o jogo, o ser humano que tá ali lutando contra essa alma. E ele consegue vencer e impedir que o demônio tome alguma atitude drástica e cause muito mal às pessoas. Mas pra meio que não deixar tudo barato, ele acaba incendiando a vila. Ele pega a menina, que infelizmente não consegue pegar nenhum dos pertences dela, e os dois fogem em direção à capital pra tentar descobrir o que tá acontecendo e, claro, descobrir uma forma de voltar pro mundo real. Então, primeiro falando um pouquinho da staff do estúdio, isso é bem difícil de falar, porque o estúdio ele tem no catálogo apenas mais um anime que eu não conheço, é um estúdio chamado Ekouchi Epilka, algo assim, Ekouchi Epilka, e eu não conheço outro anime que eles têm no catálogo, e agora eles têm Mao-sama Returai. E o diretor Hiroshi Kimura, eu também não conheço nenhum dos trabalhos dele, eu vi que ele tem participações como diretor de alguns episódios aleatórios de Fairy Tail, Naruto e vários outros animes muito famosos. Mas o que eu vi de mais interessante nele é que ele parece que é um dos diretores escalados para participar do projeto Six Lovers, que pra quem não sabe, Six Lovers é um projeto da Dear Plus, uma revista que publicou animes Shonen Ai, Yaoi, e eles têm esse projeto para comemorar o aniversário da revista, lançar aí a adaptação em anime de alguns yaois muito famosos. Entre eles tem Count e Ameiru Paradoxo. Então isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, eu realmente não sabia que já tinha diretores escalados para isso. Eu também não tenho certeza disso, eu não me detive a pesquisar exatamente sobre os diretores do projeto Six Lovers. Se vocês sabem alguma informação melhor, pode deixar aqui embaixo. Então, falando um pouco do anime agora, o enredo dele é chato. Ele é mais um isekai muito genérico, extremamente genérico. E só que a única coisa aí que conflita um pouco com os isekai genéricos e que torna ele às vezes momentaneamente interessante é a personalidade do Akira, do protagonista, que fica aí tentando fingir ser o personagem que habita aquele mundo mesmo, Lorde Demônio e tudo mais, mas de uma forma geral o enredo dele não é nada de interessante. Tudo que a sinopse do anime e tudo que promete o começo do anime é um isekai genérico e que há algum tempo não tem um isekai assim que realmente traga algo inovador. Inclusive existe um grande problema no roteiro e no desenvolvimento desse anime, é que logo que no começo dele tudo parece meio rushado e desorganizado, até porque nenhuma das coisas que ele vive ou dos dilemas que ele enfrenta, situações dele, parece ficar bem desenvolvida, porque tudo acontece muito rápido. Ele de repente é um rapaz, ele é um cara normal que de repente está nesse mundo e ele tenta entender o que aconteceu com ele. Só que antes mesmo dele entender o que aconteceu, ou dele tentar entender, a menina aparece e ele já se torna um protagonista completamente overpower, derrotando aí um demônio. Então de repente já tem outra personagem, ele já sabe usar as habilidades dele. Então, de repente, de uma descoberta do que está acontecendo com ele, ele já vira aí um protagonista overpower de RPG. E de repente, antes que possa se desenvolver bem a história, o relacionamento entre os dois, antes que eles possam realmente se conhecer bem, a gente já está aí vivendo uma história de lendas com um templo de desejos e promessas, invocação. E de repente o cara já tá vivendo a triste história da menina lá na aldeia, sabendo o que acontece com ela. Então nenhum desses ciclos, nenhuma dessas histórias que são abertas nesse primeiro episódio parecem se fechar, parecem se concluir, e isso estraga completamente o roteiro do primeiro episódio e deixa tudo muito rushado. Eu sei que existe uma light novel dessa história, e eu não sei se ela é rushada assim ou se isso foi da adaptação. Mas eu não sei se ela precisa ser assim, porque existe muita história ainda pela frente. Mas eu confesso que isso foi bem ruim. Esse primeiro episódio, em termos de roteiro,
ele foi bem ruim. A animação e a caracterização das personagens são duas coisas conflitantes. Número 1, a caracterização dos personagens é boa. Eu gostei bastante da forma como foi caracterizado o protagonista, já que o Lord Demônio é um senhor mais velho, de 45 anos e tudo mais. E as outras personagens ali, a Aku é muito bonitinha, o monstro também, o outro demônio é bem interessante, é bem genérico, mas é bem interessante. O problema é que a animação, ela vai aí de mediana, de medíocre a ruim, porque essa animação, ela peca bastante nas transições e na fluidez dos movimentos das personagens. Então basicamente a gente tem personagens bem construídas em um cenário mal animado, porque por mais que as personagens sejam bem desenhadas, na hora que elas estão se movimentando ou fazendo alguma coisa, essa movimentação é bem falha, bem ruim. Então eu fiquei bem decepcionado a princípio com o que eu tô vendo desse anime. A trilha sonora também é algo que ela é inexistente, completamente inexistente, até o momento em que a Aku e o Lord Demônio eles estão tendo um diálogo. Só que esse diálogo ele é meio dramático. E o que eles têm é uma música muito agitada, essas músicas de determinação, sabe? Em batalha de último episódio de Shonen, eles colocam uma música dessas no fundo, em meio a uma conversa dramática entre os dois, onde a gente deveria se concentrar em conhecer e aprender um pouco mais sobre o mundo e sobre as personagens. Eles colocam uma música que não tem nada a ver. Então, tipo, essa música, o que eu achei da música é que a música, ela em si, a melodia, é muito boa. Só que ela foi colocada em um momento completamente aleatório. Parece até que o responsável pela trilha sonora errou o momento de colocar aquela música. Ele deve ter pegado o arquivo errado. O encerramento dele é bem chato, o encerramento do anime. Já a abertura, ela é bem legal. Eu achei, como é que eu vou dizer, as cenas bem bagunçadas. Porque normalmente uma abertura de um anime assim, você costuma ter algumas informações de outras personagens, cenas de luta e tudo mais. Mas aqui é tudo meio bagunçado, porque inclusive a gente não tem um protagonista na abertura. O Lord Demônio e a Aku, por exemplo, que parecem ser os protagonistas da história, eles aparecem muito no começo da abertura e de repente somem. E de repente somem, não aparece mais nada deles durante muito tempo da abertura, e daí eles aparecem só ali no final como protagonistas de novo. Então eu achei ela bem bagunçada, mas a música é muito boa. E existem personagens na abertura que parecem bem interessantes. Então a tendência é que eu assista mais um ou dois episódios, talvez até o episódio 3 do anime, pra ver se as coisas melhoram e se foi só mesmo problemas desse primeiro episódio. Mas, como eu disse, o estúdio ele parece meio inexperiente, então pode ser que também não melhore, pode ser que eles façam uma zona em todos os episódios aqui pra frente. Mas eu devo assistir mais alguns, porque eu adoro o Isekai, gente, sou completamente tarado no Isekai. E eu gosto muito disso, então eu pretendo assistir talvez até o episódio 3 pra ver se a coisa melhora e ver se eu dropo completamente ou não. Mas eu fiquei bastante decepcionado com essa estreia, porque era uma das estreias que eu tava mais interessado pela sinopse e pelas artes e trailer que eu vi, era uma das que eu tava mais interessado. E eu tive essa surpresa tão triste, tão desanimadora. Deixa aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio de Mao-sama Returai, pra gente poder discutir se você também ficou tão decepcionado quanto eu. Deixe seu like se você gostou do vídeo, porque o like ele ajuda bastante o meu canal a crescer. E se você é novo por aqui, se inscreve para receber os próximos vídeos. Aproveita e vai lá e me segue no Twitter e no Instagram. Eu sou o @gutunu nas duas redes sociais. E agora, pra quem não sabe, eu faço lives lá no Facebook. Então eu faço live stream, jogo alguns jogos e converso um pouco com vocês lá no Facebook. Então, pra você assistir minha live stream e participar dela, é só você digitar fb.gg/gutonu. E lá você vai ver sempre que eu estiver online. Eu costumo entrar todos os dias, mas eu também aviso aqui na aba comunidade do canal. Hoje a gente tem o último capítulo de BJ Alex, que pra quem não sabe é o meu manhwa favorito. É um manhwa coreano, BL. E pelo que foi anunciado pela autora no Twitter, hoje a gente teria o último capítulo. Eu tô bem ansioso, bem triste com isso. E em breve vai sair vídeo no canal, talvez ainda amanhã. Só que a agenda do canal tá meio bagunçada, porque eu preciso fazer os vídeos de primeiras impressões ainda. E tem Dr. Stone que eu ainda não consegui assistir nem gravar.
Então vamos ver que... Mas fiquem atentos que logo a gente tem aí a minha análise final de BJ Alex e também o resto das primeiras impressões de anime. Obrigado pra quem assistiu até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!